Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Voltamos! Né? O São João passou e a gente nem viu. E ainda emendou com esse tempinho frio, chorão, que nos empurra para dentro de casa e a gente vai criando essa atmosfera melancólica, né, com uma certa saudade, mas enfim, é o inverno maracaense, que ele seja bem-vindo, não é? Infelizmente, a gente também não pode deixar de dizer a tristeza que foi a tragédia da família que se afogou. Aquilo contamina todo o clima de festa, e os dois últimos assassinatos que vieram para fechar o semestre. Muito triste, doloroso, e não tem como ser contaminado por esse clima e por essa tristeza. E aqui vai também toda a nossa solidariedade e respeito aos familiares e às pessoas envolvidas nessas tragédias. Por fim, esse vídeo aqui, ele tem muito uma intenção da gente trazer uma reflexão, as minhas provocações, não é? Para podermos refletir. E a pergunta que eu gostaria de utilizar aqui para conduzir essa nossa fala é: o que ficou do São João para a população de Maracás e para a nossa cidade? E quem levou o dinheiro e o lucro? Nós precisamos falar sobre isso, não é? E aqui, para orientar um pouco a nossa conversa, eu vou dividir as coisas em dois grupos. Nós vamos ver o que ficou e o que nós ganhamos, não é? Dentro do abstrato, aquilo que não é palpável, mas que não deixa de existir, que é uma riqueza, que é uma vivência, não é? E aquilo que está no campo concreto, que é real, que é palpável e que a gente vê ou precisaria ver. Então, no campo abstrato, São João é sempre muito rico e ele tem um valor inestimável. A gente não pega, a gente não mede, mas o São João é uma festa que promove o encontro e o reencontro com os amigos, com os familiares, com pessoas de outras cidades, de outros estados. É a volta para seu lugar de origem de muita gente que está ali há anos, né, esperando por esse momento. São João é uma festa que promove a alegria, o ritmo, a dança e a vivência com as tradições genuínas da sua cidade, não é? Então a gente pode apreciar, quando não participar, atrações como o cortejo do boi-fubá, o casamento matuto, o levantamento de ramos da comunidade do cuscuz, a quadrilha do jiquiriçai, a quadrilha do próprio cuscuz e as quadrilhas escolares com as crianças e com os estudantes, não é? Então, gente, isso é de uma riqueza não palpável, mas que é muito valiosa e que mantém a nossa tradição, a tradição do licor, do biscoito, de ir na casa do outro. Não tem preço, não se paga, é uma manifestação orgânica e que cada vez mais está sendo desprezada e sem grandes apoios, não é? E o que é que caracteriza, sobretudo, isso aqui que eu falei? Que muitas vezes, na maioria das vezes, tudo é voluntário, é orgânico. Não tem artista comercial aqui, não é? E se tiver, ele recebeu para ir, não é? Infelizmente é isso. Olha para vocês verem, uma coisa que é tão boa, ela para acontecer, ela precisa contar de certa forma, não é? Com a inexistência do dinheiro, porque o dinheiro não compra tudo, não é? E é bom que a gente pense sobre isso. Agora, voltando para os aspectos concretos, aquilo que é palpável, não é? O que ficou para a cidade, para a população? Não é? O que ficou para o fortalecimento da cultura popular e da cultura junina? Pense.
Nada. E você pode discordar de mim. E é bom que você discorde, que você aponte, né, outras informações aqui para ampliar o debate. Eu fiz um levantamento superficial e a prefeitura investiu, não é, para essa praça de show aí, em torno de 7 milhões de reais. Então, você esperaria que você tivesse um retorno de, no mínimo, 14 milhões, não é? Se não 21, se não 28 ou 35. A prefeitura vai fazer as contas dela, a gente não sabe como eles organizam esses cálculos, mas eu duvido para vocês que mesmo que tenha algum retorno, a pergunta esse retorno do investimento de 7 milhões que eles dizem entrar na economia vai cair na mão de quem e quem vai levar? É bom que a gente pense sobre isso, não é? Agora, o que ficou para a gente foram os problemas que vem afetando São João e as festas populares do Nordeste, sobretudo, né? Quer seja o São João, Carnaval, final de ano e por aí vai, não é? A gente tem e está tendo uma crise porque nós temos no interior do Nordeste, da Bahia, nosso estado, a questão do São João gourmetizado, São João gourmet, que é um São João onde se investe apenas no lucro e esse lucro vai para a mão, não é, de poucos e a gente também não sabe para a mão de quem necessariamente. Quem organiza, quem é responsável por isso? As prefeituras e os seus respectivos prefeitos. Caiu nesta onda de se investir no São João Gourmet e a gente vem pagando um preço muito grande quando se fala da tradição, né? Então, os gestores, eles fazem uma confusão do que é pensar cultura. Pensar cultura não significa exatamente fazer uma praça com um palco daquele tamanho, com aquele custo, com aqueles telões. Não, isso não quer dizer necessário que é cultura. Tanto é que a cultura popular está se perdendo em detrimento desses exageros e a falta de cuidado na organização e na programação do São João. Então você tem shows que não promove a cultura, é para massificar a cultura, né? É aquela coisa de massa, onde não se pensa e onde não se valoriza a sua identidade. Isso aparece como, por exemplo, com a presença obrigatória de estilos musicais, não é, que não dialogam com São João. E aí a gente vê a presença excessiva do sertanejo, do piseiro, do axé, da sofrência, dos eletrônicos, e a gente está perdendo ali o nosso tradicional forró, a zabumba, arrastapé de salão, não é? Porque agora inventaram uma coisa que eu acho absurda aqui. Se não botar, ninguém vem. Que não venha. Vá para a Expo, Maracás, cabe todos esses estilos. Não vai vir uma galera massificada, mas virá muita gente que, assim como eu, anda procurando esse retorno. E ninguém quer acabar com estilo nenhum. A gente quer uma coisa mais tradicional, mais nossa, para fazer a alegria geral. Estão trocando a nossa chita pelo country, porque não é mais o homem do campo, a produção rural que está sendo festejada, a história do São João, não é a tradição que veio lá de longe que aportou aqui. A gente está caindo naquela tradição do agronegócio que é influenciada pelos norte-americanos. Daqui um dia as nossas bandeirolas vai ser de bandeirinha dos Estados Unidos, não é? Quanta falta faz Anísio Teixeira, Oswald Mário de Andrade para questionar e provocar e nos dizer o que é cultura. Quanta falta faz Dona Malha da Rua do Cuscuz, conhecida como a Malha Rabo Mole, que era uma agitadora, era uma promotora, era alguém que fazia cultura popular.
E daí, não tendo isso, a gente ouviu muito a baixa participação. Sim, teve uma baixa participação, porque isso não está agradando tanto quanto se espera, não é? Ninguém quer perder noites em shows que você tem que, com muita gente, com aquela lotação estúpida, ficar olhando os artistas desse tamanho longe dos palcos, porque o som é ensurdecedor, e ficar olhando o telão. A gente quer outra coisa, não é? Bem, e teve um outro fenômeno também que está acontecendo, a volta para o São João da Roça. Muita gente foi para a roça, para o sítio, para a fazenda. Tudo vai mudando, tudo é muito cíclico também, não é? Agora eu quero chamar a atenção aqui para o mau uso do São João pelo poder público, sobretudo as prefeituras e o governo de estado. São elas, né, as prefeituras, que fazem a organização da festa, que monta a grade e que nos enfia a goela abaixo o que eles acham que nós devemos comer, não é? Maracás investiu 7 milhões. Ninguém sabe dizer se esse dinheiro é de recursos próprios, se foi de repasse de governo ou de emendas. Não esperemos que nenhum vereador vá nos dizer isso, porque eles não têm competência para isso. No mínimo, um ou outro pode tocar nessa questão. Não espere que Eliane, que Heraldo e que Noélia vão sentar para nos dizer de onde este dinheiro veio. Só se for agora, depois que eu falei, não é? Agora, se houve investimento de 7 milhões, no mínimo a população deveria ser escutada para que a gente pudesse dizer o que é prioridade, considerando a vasta, não é, participação de grupos, de entidades e de interesse que tem em torno do São João. Mas Nelson e os prefeitos que passaram não têm finesse nem sensibilidade para dar vazão a este tipo de ação, não é? A política de gero, não é, com relação aos eventos e às festas populares é um horror, não é? Ainda mais com os escândalos que vêm se acumulando com relação à superintendência do turismo, a Sofotu, e que envolve artistas, contratos, produtores, uma desgraceira, não é? Ele só perde aqui, aliás, perde não, tá ali tete a tete com o que é o São João, com o que são as festas populares organizadas pela Prefeitura de Salvador, de Bruno Reis e de ACM, né? Só que a gente não pode culpar Bruno Reis e ACM pelo desastre das outras 400 e tantas cidades. Então a gente viu que nesse sentido nós vivemos um fracasso com relação ao governo de estado. E uma outra coisa muito séria é o uso das emendas parlamentares. Gente, que diabo é isso, né? O menino aqui de Lagedo fez um vídeo chorando, Marquinho, porque estava sem ter emenda. Aí vira o São João do deputado, que já é o uso, não é, com interesses próprios. E eu diria agora para vocês, gente, mas o que é, quem levou o dinheiro do São João? Gente, aqui em Maracás, por exemplo, só um exemplo, Mari Fernandes levou 520, não é? Na região, a gente teve Bruno e Marrone com 850, Vitor e Léo com 780 mil, Solange Almeida com 410 mil, Pablo com 410, Joelma com 400, Natanzinho com 850 mil, Eduardo Costa com 590 mil e... o que é que essa gente faz para a tradição e a cultura popular? Nada, né? Então, nós aqui tivemos 4 milhões investidos para a contratação de atrações, fora mais não sei quanto para alocação de estrutura e prestação de serviço, e a gente volta agora na segunda-feira sem nada concretamente no mundo da cultura e das nossas festas. É triste. Sigamos.